Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Hoje vou fazer uma live um pouquinho mais curta para falar de um assunto que andou na mídia e correndo na mídia. Recentemente, uma jornalista da CNN, esse vídeo está correndo aí nas redes sociais, ela fala daquele projeto de lei que acabou não sendo pautado lá na Câmara dos Deputados sobre as mídias sociais, a regulamentação das mídias sociais e tal, alguns chamam de projeto da censura. Enfim, ela falou que algumas fake news estavam rodando por aí dizendo que seriam proibidos alguns versículos bíblicos. E ela cita alguns versículos bíblicos de uma maneira errada, completamente equivocada, sem nenhum contexto, completamente assim, desprovida de qualquer hermenêutica simples bíblica, sem conhecer os textos, sem conhecer o contexto, sem conhecer a harmonia bíblica, sem conhecer a revelação de Deus, enfim, sem conhecer absolutamente da Bíblia. Ela vai em rede nacional, cita esses versículos, e um dos versículos que ela cita é o versículo que fala sobre a submissão da esposa ao marido, dizendo ela que pessoas poderiam ser processadas se falassem sobre isso, sobre essas questões. Ela até dá uma caçoada na Bíblia ou no versículo. Eu não sei qual foi o tipo de brincadeira que a quem ela quis atingir, mas ela fala assim: oiê, estamos no século XX, eu pago as minhas contas e tal. Como quem diz assim: se eu pago as minhas contas, eu não preciso ser submisso ao marido. Ou seja, ela não entende absolutamente nada de Bíblia e muito menos do que a Bíblia fala que seja a submissão da esposa ao marido. Perdeu uma grande oportunidade de primeiro procurar alguém que entende de Bíblia para poder lhe explicar o que o apóstolo Paulo quis dizer com submissão feminina. O que negócio é esse de submissão da esposa ao esposo? E como os conceitos dessa jornalista são conceitos mundanos, são conceitos que não são conceitos da Escritura, ela não tem revelação de Deus, ela não tem conhecimento da Escritura, aí solta em rede nacional uma bobagem daquela, como se ela entendesse alguma coisa de Bíblia. Ela não entende absolutamente nada e por isso falou aquilo. Mas hoje eu queria falar justamente sobre isso, porque se uma pessoa dessa, que atinge milhares e milhares de pessoas, cuja televisão está atingindo muita gente, consegue falar uma bobagem dessa e consegue influenciar muitas pessoas em desfavor da Escritura, da Palavra de Deus, nós aqui que labutamos diariamente para que a Palavra de Deus seja vista como uma Escritura sagrada, como algo que os casais devem olhar para isso com um olhar muito sereno, muito tranquilo e submisso a essa palavra. Então, nós que estamos aqui desse lado, nós devemos chamar a atenção para isso, para o que ela fala e não vire verdade, o que realmente não é. Ela falou uma bobagem e ela perdeu uma grande oportunidade de aprender sobre a Bíblia, sobre a Escritura. Então, o que eu vou fazer nessa live aqui é tentar, pelo menos àqueles que irão assistir essa live, tentar explicar para você
o que é a submissão feminina, pelo menos em termos gerais. Não vai dar para esgotar o assunto aqui. Aliás, nos meus canais aí, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu tenho live falando sobre a submissão feminina, um pouquinho mais profundo. Se você quiser conhecer o assunto, procure aí a live que fala sobre a submissão feminina, para você aprender e não ficar absorvendo essas mentiras que é veiculadas por esse tipo de gente, que não entende absolutamente nada do assunto e quer aí dizer que sabe alguma coisa. Não sabe absolutamente nada sobre submissão, deveria ter ficado calada e aprender. Sim, aprender antes de dizer. Aliás, esse deveria ser o papel do jornalista, né? Ele busca fontes, ele aprende primeiro para depois veicular. Ele antes de dizer, seja a opinião que for, mesmo sendo um jornalista de opinião, ele busca entender primeiro, minimamente, o que ele vai falar, para não soltar uma bobagem daquela que foi falada na televisão, ainda mais caçoando, né? Caçoando da fé dos outros e caçoando da Escritura, como ela fez, de uma maneira tão jocosa e tão... É triste ver pessoas que ignoram, né? Não conhecem a palavra e quer dar uma de teólogo ou de alguma coisa do tipo. Eu queria falar algumas coisas sobre essa questão da submissão. Primeiro, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 22, aqui ele fala sobre isso, quando ele está falando do lar cristão. Ele fala sobre primeiro sobre o marido e a mulher. E ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí, a partir do verso 25, ele vai falar sobre o marido, como o marido deve ser. Mas como nós estamos falando só sobre a submissão feminina, eu vou parar por aqui, porque o resto do texto diz respeito ao marido, que é uma carga muito mais pesada do que a carga da mulher. Pelo menos é isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui na palavra de Deus. Mas é interessante nós notarmos alguma coisa. Primeira coisa, ele repete sempre essa expressão, como ao Senhor, como também Cristo, como a igreja. Ou seja, como é semelhante, é parecido. Por quê? Porque o seu marido, você vai ser submissa ao seu marido como ao Senhor, como a Jesus, porque o seu marido não é Jesus. Então não tem que ser uma submissão igual a que você tem a Jesus, não. É uma submissão como, semelhante, idêntica, mas não é a mesma submissão. Por quê? Seu marido não é Jesus. Seu marido não é Cristo. Então tudo aquilo que o seu marido desejar ou pedir de você que esteja contra a Escritura, contra a palavra de Deus, logicamente você não faz. Nós cuidamos de um casal uma vez que o marido queria que a mulher assistisse filmes pornográficos com ele, segundo ele, para apimentar a relação sexual. E nós dissemos a essa mulher, mas eu tenho que ser submissa. Não, você não precisa ser submissa. Nesse aspecto, não. Por quê? Porque isso está contra a palavra de Deus. É como ao Senhor, mas não é idêntica à submissão que você tem a Jesus. Então, tudo aquilo que for pecado, a mulher simplesmente não faz. Ela simplesmente não é submissa. Por quê? Porque o seu marido não é Jesus. Nem tudo que ele fala, você deve seguir ou acatar, né? Logicamente você vai dizer para ele, com muito carinho, dizer para ele, olha, eu não faço isso.
Isso é pecado. Um outro casal que a gente cuidou uma vez, o marido queria que a mulher mentisse. Eles tinham uma empresa, né? E o marido queria que ela contasse algumas mentiras lá na empresa para alguns clientes, e ela disse: não, a minha submissão não pode dar vazão ao pecado, né? Ser um álibi para pecar. Não é isso. O apóstolo Paulo em momento algum diz isso, por isso ele diz assim: é como ao Senhor, não é idêntica. Segundo, se é como ao Senhor, eu obedeço e eu sou submissa ao meu marido, se você realmente, se o seu marido realmente pedir aquilo que Jesus pediria, não é? Ele tem que agir ou pedir coisas que estejam dentro da vontade de Deus para vocês, senão tem que ser como ao Senhor. É preciso entender muito bem essa questão da submissão para não falar essas bobagens que foram faladas na TV. A gente fica muito bravo e muito triste com essas coisas, porque as pessoas abrem a Bíblia e leem a Bíblia completamente, sem nenhuma hermenêutica, sem nenhuma exegese, não sabem absolutamente nada do contexto bíblico e estão vociferando por aí, não é? Falando bobagens. É preciso entender a submissão de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. A outra coisa que precisa entender é o seguinte: submissão ao marido não é inferioridade. Isso não torna a mulher inferior, em momento algum. Olha o que diz lá, Gálatas, no Evangelho, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, o verso 28. Deixa eu ler para você aqui. Gálatas, capítulo 3, verso 28, o apóstolo Paulo disse assim: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: nós somos um, homem e mulher é um só. Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher. Nós, diante de Deus, somos iguais, não existe diferença. Isso não ser o líder da casa não me torna superior à minha esposa. São papéis e funções diferentes, são responsabilidades diferentes. Eu tenho a responsabilidade de liderar a casa e serei cobrado por Deus por tudo que acontece na minha casa. Não é a minha esposa, sou eu que sou cobrado. A responsabilidade é minha como líder. Assim como todo CEO de uma grande empresa, administrador de uma grande empresa, o responsável por se acontecer alguma coisa, o responsável final é ele, não é o empregadinho. Não é empregado lá na ponta, lá no chão da fábrica. Não, o responsável é o administrador e ele será cobrado pelos acionistas daquela empresa. Então, ser submissa não te torna inferior. Olha o que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, no verso de número 7, deixa eu ler para você. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, no verso de número 7. Olha o que Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Agora presta atenção. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Por quê? Olha o que o Pedro diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O Pedro diz assim: você vai tratar a sua esposa com honra, porque ela é herdeira da mesma graça que você. Ela não é inferior a você, não é? Então, é preciso aprender sobre submissão, porque os conceitos mundanos dizem que submissão é ser inferior. No casamento, não. A submissão bíblica não fala de inferioridade,
ela fala de papéis diferentes, ela fala de responsabilidades diferentes. Aliás, quantas vezes a gente vê esposas transformando os maridos? Por quê? Porque aconselham, porque são ajudadoras, porque estão ali auxiliando seus esposos e aconselhando seus esposos na melhor decisão que eles devem tomar para os seus casamentos, para os seus lares. E elas vão auxiliando, e esses esposos vão sendo moldados e transformados por esses ótimos conselhos que as esposas lhes dão. Isso é submissão. É a pessoa que está ali para poder auxiliar, para poder aconselhar, para poder apontar os caminhos, os melhores caminhos, para que o líder da casa decida sobre isso e a casa possa fluir naturalmente. Naquilo que o líder escolheu? Não. Naquilo que o líder decidiu. Mas quem realmente apontou os caminhos foi a esposa. Foi a auxiliadora. Foi a auxiliadora idônea, ajudadora idônea, conselheira dele. É preciso entender submissão, para não achar, para não falar bobagem. E o movimento feminista, especialmente o movimento feminista no mundo, tem espalhado essas mentiras, de que a submissão bíblica é inferioridade. Nunca foi, jamais foi. É só você ler a história bíblica, você não vai ver histórias de inferioridade quando a submissão bíblica é vivida do jeito que o Senhor mesmo prescreveu na sua palavra. Agora, submissão bíblica também, ela não é obediência incondicional, como eu já disse, eu já falei um pouco sobre isso, né? É como ao Senhor. Não é obediência cega, né? Ele é o líder da casa, ele é o chefe da casa, ele é o líder, ele que manda, eu mando, você obedece. Não existe isso. Essa não é a submissão bíblica. A submissão bíblica não é essa obediência cega, não é essa obediência incondicional. Lembre-se, seu esposo não é Jesus. A sua submissão deve ser como a da igreja a Jesus, diz o apóstolo Paulo. E ele compara, o apóstolo Paulo compara aqui o casamento de Jesus com a sua noiva, a igreja, com os nossos casamentos. E ele diz, assim deve ser o relacionamento de vocês. Esse é o tipo de submissão. Agora, é preciso que essa submissão não seja uma submissão cega. A Bíblia não aprova isso. Olhe os relacionamentos de Abraão e Sara, olhe os relacionamentos de outros casais bíblicos que você verá na leitura da Bíblia. Logicamente, esses casais erraram, todos eles erraram, e se deram muito mal quando não cumpriram os papéis que Deus havia estabelecido para eles. É preciso que você aprenda, submissão bíblica não é submissão incondicional, não é submissão cega, não é para você obedecer o seu marido cegamente. Você obedece o seu marido naquilo que não é pecado. Naquilo que é pecado, se o seu marido falar para você fazer, você não deve fazer. Por quê? Porque é pecado. Porque acima do seu marido está a sua obediência a Jesus. Isso é submissão que está na Bíblia. Mas a jornalista não conhece a Bíblia e trata a submissão bíblica como se fosse a submissão de um escravo na época da escravatura, né? Na época da escravidão, aquela submissão ferrenha. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo. A mulher não é o capacho do marido, como algumas autoras feministas já falaram em livros. Isso não te torna capacho, isso não te torna inferior, isso não te torna menor.
E, aliás, isso te exalta. Submissão é uma questão de fé. É isso que diz o apóstolo Pedro. É uma questão de fé. Submissão é você, o próprio nome já diz, né? Abaixo da missão, ou seja, você vai colaborar para que a sua casa, para que o seu esposo, para que o seu lar cumpra a missão. Por isso que é o nome submissão. Cumpra a missão que Deus deu para vocês. Você vai auxiliar o seu esposo, aconselhar o seu esposo. Você vai apontar caminhos para o seu esposo, para que vocês cumpram a missão. Por isso é a palavra submissão. Para que vocês cumpram a missão que Deus deu para vocês. Olha, eu queria ler um outro texto, que é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, o verso 18. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Presta atenção, como convém no Senhor. Então, essa submissão, primeiro, é ao próprio marido. Não é para a mulher ser submissa a todo homem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de submissão ao esposo, a seu marido. Segundo, é no Senhor, ou seja, naquilo que seu marido lhe disser, que esteja no Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Essa submissão é uma questão de fé. E como a jornalista lá que citou a submissão de uma maneira jocosa, pejorativa, como ela não tem fé, eu acredito que não, porque do jeito que ela fez, né? Como ela não acredita em Deus, ela não vai acreditar na submissão. Olha o que diz o apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele diz assim, no capítulo 3, verso 5, vou ler o verso 1, quando ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Agora, olha o verso de número 5. Ele diz aqui: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Interessante quando ele diz assim: essas mulheres esperavam em Deus, sendo submissas ao seu próprio marido. Ele coloca submissão ao marido juntamente com essa expressão, elas esperavam em Deus. Ou seja, a esposa, ela é submissa ao marido, mas a sua esperança para que nessa ordem da submissão, para que isso realmente caminhe de uma forma harmônica dentro da sua casa, não está no marido, está em Deus. Isso é uma questão de fé. É como a esposa dizendo assim: eu serei submissa ao marido porque eu creio em Deus. E se Deus disse que eu devo ser submissa ao meu esposo, eu creio que ele vai fazer milagres através da minha obediência. Se eu obedecer a palavra, eu tenho fé que essa palavra vai se cumprir. Isso é questão de fé. Então você, esposa, que crê em Deus, deve acreditar naquilo que Deus disse através da sua palavra. Se Deus disse para você ser submissa, é porque Deus tem um propósito nisso. Ou Deus ia dizer isso à toa. Ou isso está escrito aqui, colocado Deus ia colocar isso na escritura à toa. Não, se Deus disse isso, é porque Deus tem um propósito nisso. E aí você se apropria dessa palavra pela fé e diz assim: eu vou ser submissa ao meu esposo. Por quê? Porque ele é bonzinho? Não,
Porque meu esposo é muito legal? Não. Porque meu esposo é muito manso? Não. Porque meu esposo é isso, aquilo, é muito bom para mim? Não. Porque eu espero em Deus. Porque eu creio em Deus. Porque eu creio na Escritura. Por isso, eu serei submissa pela fé. Como a jornalista não crê nessa palavra e talvez não creia na Escritura, na palavra de Deus, como sendo realmente palavra de Deus, a única coisa que ela soube fazer mesmo é brincar com uma coisa tão séria, e até ameaçar de prisão aqueles que pregam a palavra do Senhor. Ora, nós não deixaremos de pregar essa palavra. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. É essa mensagem que tem mudado muitos lares. É essa mensagem que tem sustentado muitos casamentos. É essa mensagem que tem feito com que casais não se divorciem, não se separem e continuem lutando pelo seu casamento. E é essa mensagem que lá na frente traz o milagre da harmonia, do amor e do respeito para o casamento. Eu queria deixar essa palavra com você, essa live com você. Não fique absorvendo qualquer bobagem que digam. Pode ser a jornalista que for, pode ser o doutor que for, pode ser, seja quem for. Se não estiver na santa e bendita Escritura, não leve isso para você. Né? Como diz o outro, entra aqui, sai por aqui, deixa ir embora, porque isso não é bênção para a sua vida. Tá bom? Queria deixar essa pequena palavra. Se você quiser mais sobre submissão, tá? Aprender um pouco mais profundo sobre a submissão, falei só sobre 2 aspectos aqui, tem vários. Você pode procurar aí no meu perfil no Instagram, no canal do YouTube ou lá na página do Facebook, tem lives sobre submissão feminina, explicando para você não entrar nessa loucura feminista de achar que ser submissa é ser inferior, é ser capacho, é ser mandada, pisoteada pelo esposo. Não é nada disso. A Bíblia, Deus nunca faria isso e Deus nunca daria uma ordem e nunca faria o casamento para que isso acontecesse. Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima live. Que Deus abençoe o seu casamento.